Talvez a maior ilusão de quem busca o divino seja acreditar que já está no caminho certo. Porque há algo terrivelmente sutil e traiçoeiro na jornada espiritual moderna. Quanto mais o ego aprende sobre Deus, mais ele se sente separado dele. E é aqui que Rumi, o mestre dos mestres do coração, sussurra uma verdade que corta como uma lâmina. Às vezes, é a própria espiritualidade que se tornou a muralha entre você e o amado. Escreva nos comentários: quero me lembrar de Deus, não da ideia de Deus. Isso te alinha com a vibração desse ensinamento. E se deseja mergulhar profundamente nessa sabedoria sufi e apoiar esse trabalho, torne-se membro do canal agora. Rumi dizia que o amor verdadeiro é uma chama que consome todas as formas, inclusive a forma de ser espiritual. Quando você se veste de crenças, rituais e identidades, tentando ser mais puro ou mais iluminado, sem perceber, está construindo um novo personagem, um ego com roupa de santo. E esse é o mais perigoso de todos, porque ele parece humildade, mas cheira a separação. O sufismo ensina que o verdadeiro caminho não é adicionar nada, mas remover tudo que não é o amor. A flor não precisa aprender a ser flor. Ela apenas precisa parar de esconder seu perfume. A dor que muitos sentem hoje, esse vazio mesmo depois de orar, meditar, jejuar, é o sinal silencioso de que a prática se tornou um fim em si mesma. A mente repete mantras, mas o coração está mudo. É como dançar sem música, como beber sem sede. O que Rumi chamou de amor divino não pode ser buscado com esforço, porque é o próprio ar que te mantém vivo. Quando o buscador entende isso, ele para de correr atrás do divino e começa a se tornar o divino em ação. Muitos seguem mestres, livros, técnicas, sem notar que estão buscando mais um espelho para a própria imagem espiritual. Rumi diria: deixe de lado até mesmo o caminho, se ele te afasta da presença. Porque o verdadeiro mestre não te oferece respostas, ele te esvazia até que o silêncio te responda. O sufismo não é uma religião, é uma dissolução. Uma entrega tão profunda que até a ideia de eu que busca Deus desaparece. A verdadeira espiritualidade não é um refúgio para se sentir especial, mas um desnudamento da alma. Rumi dançava até desintegrar-se no amor, porque sabia que só quando o eu se dissolve é que o divino pode ocupar o espaço. E talvez seja por isso que tantos se sentem travados espiritualmente. Ainda há alguém tentando chegar. E onde há alguém tentando chegar, há distância. Onde há distância, o amor ainda não floresceu. Você não precisa parecer desperto, precisa apenas estar presente. O sufismo ensina que Deus não está longe nem escondido. Ele está atrás da cortina dos teus pensamentos, esperando o momento em que você canse de pensar sobre ele e simplesmente o sinta. Por isso, o silêncio é a oração mais alta. Nele, você não fala com Deus, você é falado por ele. Rumi dizia que até as lágrimas são uma forma de oração, porque quando o coração se abre, o divino escorre pelos olhos. A espiritualidade que te afasta do choro, do riso, do corpo e da vida é uma prisão dourada. O verdadeiro caminho não rejeita o humano, ele o transforma em ouro puro. Porque o sufi vê Deus em tudo, no mendigo e no rei, na dor e na alegria, na queda e no voo. Não há separação entre o pó e o paraíso. Talvez o que te impede de sentir o divino não seja falta de prática, mas excesso de esforço. Quando você tenta demais, a graça se esconde. Quando relaxa no amor, ela te encontra. Rumi chamava isso de o segredo do abandono. O instante em que o buscador para de lutar contra o rio e deixa que o rio o leve. Essa entrega é o que ele chamava de dança do coração. Muitos confundem devoção com apego. O devoto se dissolve. O apegado quer controlar o sagrado. E é assim que a espiritualidade moderna se tornou um mercado de técnicas, um desfile de eus, que buscam experiências transcendentes para ornamentar a própria imagem. Mas o sufismo é o oposto disso. Ele não busca o extraordinário, busca o simples. O pão, o vento, o riso de uma criança, o silêncio entre duas notas, porque é ali que Deus se esconde. Quando Rumi dizia, você não é uma gota no oceano, você é o oceano em uma gota, ele estava lembrando que a distância entre você e o divino
é apenas uma ilusão criada pela mente. A espiritualidade que te ensina que precisa subir degraus, evoluir, melhorar, é muitas vezes apenas uma forma refinada de autoexílio. Porque Deus não está no final do caminho. Ele está no chão em que você pisa agora. Sabe o que acontece quando você para de tentar ser espiritual? O coração se abre naturalmente. A mente se acalma. A vida volta a brilhar. Porque o amor divino não precisa ser merecido, conquistado ou aprendido. Ele é o tecido do qual você foi feito. Quando o ego se cansa de tentar dominar o caminho começa a andar por si mesmo. E então, tudo o que resta é gratidão. A sabedoria sufi ensina que o verdadeiro despertar não é uma conquista, mas um retorno. Rumi dizia: volte, volte, mesmo que você tenha quebrado seus votos 1000 vezes. Porque o divino não se afasta quando você erra. Apenas você se vira de costas. Quando você lembra disso, a espiritualidade deixa de ser um esforço e se torna um namoro silencioso com o invisível. O que mais te afasta do divino é pensar que precisa fazer algo para chegar até ele. Porque o amor não é um destino, é uma lembrança. É o instante em que você reconhece que sempre esteve dentro daquilo que buscava. Quando o Sufi diz, La ilaha illallah, não há outro além de Deus, ele não está falando de fé, mas de percepção. Não há outro. Nem você existe fora dele. Então, talvez a pergunta real não seja como me aproximar de Deus, mas o que em mim ainda acredita que está separado dele. Essa é a raiz do sofrimento espiritual. Quando essa ilusão cai, tudo muda. Rumi chamava isso de morrer antes de morrer. Deixar morrer a identidade que busca, para nascer a consciência que ama. E se neste instante você pudesse sentir o divino respirando dentro de você, se fechasse os olhos e percebesse que cada batida do seu coração é uma palavra secreta dita por ele? A mente pode duvidar, mas o coração sabe. Sempre soube. A espiritualidade que te afasta do divino é aquela que te ensina a procurar fora o que só pode ser encontrado no silêncio de dentro. Respire agora. Sinta. Você não está separado. Nunca esteve. Tudo o que foi dito, ensinado, estudado, era apenas para te trazer de volta a esse instante. O lugar onde o amado sussurra, eu sempre estive aqui. E talvez o verdadeiro caminho comece exatamente aqui, quando você para de procurar e começa a escutar. Mas, e se até o silêncio for apenas o primeiro passo? E se houver algo ainda mais fundo do que a quietude? Algo que não se pode dizer, mas apenas ser? E se nesse momento, enquanto você ouve essas palavras, o próprio divino estiver tentando se lembrar de si mesmo através de você? Deseja que eu continue esse roteiro e te leve mais fundo nesse mistério? Existe um ponto invisível onde o buscador se perde e começa a confundir espiritualidade com técnica. Muitos acreditam que quanto mais regras, mais perto estarão do divino. Mas Rumi, com sua voz de mestre silencioso, lembra que a presença não é fruto de prática mecânica, é a dissolução do esforço. No sufismo, o caminho não é construir algo novo, é despir o que já existe. É perceber que cada passo dado pode ser, paradoxalmente, um afastamento. Esse paradoxo é a chave, porque a espiritualidade que prende é sempre aquela que se veste de segurança. Rumi nos convida a atravessar isso, sentir o desconforto de não ter garantias, pois o divino não cabe em métodos. Ele é vivido no instante em que você abandona o método. É como se o mapa se tornasse inútil no momento em que você encontra a terra que procurava. No sufismo, existe um ensinamento profundo chamado a estação além das estações. Não é um estado mental nem uma conquista espiritual. É um espaço silencioso onde nem a busca existe mais. É o vazio que se torna presença viva. Muitos pensam que espiritualidade é acumular experiências sagradas, mas o mestre Sufi ensina que ela começa quando tudo isso se dissolve. É aí que o coração se abre sem resistência, como se sempre soubesse o caminho. Rumi disse que a essência do buscador é esquecer-se de si mesmo. Não no sentido de anular a vida, mas de transcender o ponto de vista que julga separado. A espiritualidade que se torna um objeto de orgulho
cria distância. Por isso o sufismo não fala de ascensão, mas de queda. Uma queda suave e contínua no amor, onde o eu se dissolve sem perder sua essência. Isso é contraintuitivo, porque nossa mente sempre quer subir. O sufismo nos ensina a descer. Há algo no silêncio que quebra qualquer ideia pré-concebida de espiritualidade. É como olhar para uma flor e perceber que ela não está tentando ser bela, ela apenas é. A presença não é um feito, é uma entrega. Rumi usava parábolas para mostrar que Deus não é um prêmio no final da estrada, mas o instante invisível que já pulsa dentro de você. Quando isso é compreendido, a busca deixa de ser procura e se torna memória. A prática sufi mais profunda não está nos rituais, mas na consciência do momento. Estar completamente presente é uma prática viva, mas estar presente é diferente de tentar estar presente. Há um ponto onde o esforço se torna obstáculo. Isso é o que Rumi chama de o limite do buscador. É quando você percebe que buscar é muitas vezes não perceber. É justamente aí que se abre o espaço para o encontro real. Muitos confundem devoção com controle. No sufismo, a devoção verdadeira não é uma submissão calculada, mas um abandono irrestrito. Rumi dizia que o amante não escolhe o amado. Ele é escolhido por ele. A espiritualidade verdadeira não se decide, ela acontece. E acontece quando você para de segurar, mesmo que isso pareça uma perda. É uma perda que revela a plenitude. O caminho sufi é, acima de tudo, uma transformação do olhar. Não é mudar o mundo exterior, mas mudar a forma de ver. Quando o olhar muda, o mundo muda instantaneamente. É a percepção que separa ou une. Por isso, o sufismo coloca o coração como centro de conhecimento. O coração não aprende, ele lembra, e essa lembrança é a passagem mais silenciosa para o divino. Existe uma prática invisível, mais antiga que qualquer ritual. Simplesmente existir sem barreiras. Rumi chamava isso de a dança da ausência. É estar em presença sem procurar, amar sem motivo, abrir mão de tudo sem perder nada. Essa é a alquimia sufi. Porque a verdadeira luz não é encontrada. Ela se revela quando você para de buscar luz. É um paradoxo que só o silêncio pode explicar. O que chamamos de espiritualidade pode se tornar uma prisão dourada quando acreditamos que ela está fora. O sufismo nos ensina que a prisão existe quando você cria um conceito fixo do divino. Rumi dizia que até o próprio amor pode se tornar uma forma de separação se for usado como objeto. O desafio não é amar mais, mas amar sem saber que ama. Essa é a revolução silenciosa. Há um ensinamento sufi chamado morrer antes de morrer. Não é um conceito sombrio, mas uma chave para dissolver o que impede o encontro com Deus. É morrer para cada identidade construída, para cada ideia de espiritualidade que você carrega. É encontrar o coração puro que não precisa provar sua espiritualidade. Isso não é teoria. É uma experiência que só pode ser vivida. Muitos acreditam que chegar ao divino exige uma longa jornada, mas o sufismo revela que não existe caminho a percorrer, apenas camadas a despir. Rumi usa a metáfora da cebola. Você remove camada após camada, até perceber que não há núcleo, apenas a luz que sempre esteve lá. É um convite para abandonar a ideia de chegada e viver a experiência agora. O silêncio sufi é diferente de qualquer silêncio comum. É um silêncio vivo, carregado de presença. Não é ausência de som, mas presença de tudo. Quando Rumi fala da voz do silêncio, ele está apontando para essa frequência, a linguagem mais pura da alma, onde não existem perguntas nem respostas. Apenas um reconhecimento silencioso de que tudo já está completo. Essa frequência não pode ser buscada com a mente, porque ela transcende a mente. Ela é sentida. Muitos se enganam pensando que espiritualidade se encontra em entender ou acumular ensinamentos. Rumi mostra que ela está no desapego dessas buscas. Quando você se liberta da necessidade de entender, começa a entender sem esforço. Isso é a essência da sabedoria sufi. O sufismo não oferece fórmulas, mas provoca uma inquietação sagrada. É como se um mestre invisível dissesse: olhe novamente, mas agora com outros olhos.
Essa mudança de olhar não é um aprendizado intelectual, é uma alquimia interior. É transformar cada respiração em lembrança do divino. E é aí que o buscador começa a perceber que não existe separação. Quando a espiritualidade se torna identidade, ela perde sua força transformadora. O sufismo aponta para além das formas. Rumi diz que qualquer nome ou crença é uma máscara. O verdadeiro encontro com o divino exige deixar a máscara cair. Isso não significa abandonar tudo, mas perceber que tudo é apenas sinal e não a verdade em si. Esse é um salto invisível para a liberdade. Existe uma prática que Rumi chama de caminhar sem caminho. É viver como se cada passo fosse o próprio destino, sem se prender ao futuro ou ao passado. É dissolver a linha que separa buscador e encontrado. Quando isso acontece, não há esforço, apenas fluxo. E o fluxo é o espaço onde o divino se revela sem rótulos. Muitos acreditam que iluminação é um estado final. O sufismo mostra que é, na verdade, um instante contínuo. Não há chegada, apenas aprofundamento. Cada instante é a porta para um novo despertar. É como uma chama que nunca para de arder, não porque se alimenta de esforço, mas porque existe por si mesma. Essa é a dança do coração sufi. E então, o que você escolherá agora? Permanecer na ideia de espiritualidade que carrega ou deixar que ela se dissolva para que algo mais profundo desperte? Qual camada você ainda guarda que o impede de ouvir a voz silenciosa dentro de você? Existe algo que precisa morrer para que o invisível se revele? O que seria diferente se você parasse de buscar e apenas existisse nesse instante? O que é mais curioso no sufismo é que ele não quer ensinar como chegar a Deus. Ele quer dissolver o desejo de chegar. Essa é uma ideia tão contrária à mente humana que, ao ouvir, quase sempre ocorre uma resistência silenciosa. Rumi dizia que cada busca é uma sombra que impede o encontro. No sufismo, não existe acumular méritos espirituais. Existe abandonar as camadas do eu que se prendem ao conceito de espiritualidade. É como abrir a mão para perceber que tudo o que buscava já estava nela. No coração do caminho sufi, existe uma prática invisível chamada não prática. Ela não se aprende, não se segue como ritual. Ela acontece quando você para de tentar compreender espiritualmente e começa a ser presença. Rumi não escreveu sobre técnicas, escreveu poemas que são portais, não para a mente, mas para a experiência direta. É nesse espaço que a espiritualidade deixa de ser uma ideia e se torna um estado vivo, pulsante. Existe uma força dentro da tradição sufista que insiste. Não se deve buscar Deus como quem procura um objeto distante. O divino não é conquistado, mas lembrado. Isso quebra a lógica comum. Você não precisa conquistar a espiritualidade. Você precisa desaprender o que acredita que ela seja. Isso é uma travessia que começa no silêncio, mas se estende para cada respiração, cada olhar, cada ação. É estar em contato com a presença sem precisar defini-la. Muitos acreditam que ser espiritual é acumular experiências transcendentes. O sufismo mostra que isso é apenas mais uma forma de distância. Rumi dizia: não se apresse em buscar, pois o buscar pode ser uma distração. Ele não falava contra o caminho, falava contra o apego ao caminho. É uma nuance profunda. O mestre não rejeita a busca. Ele revela o ponto onde ela deixa de ser necessária. Isso é uma libertação que poucos compreendem. O paradoxo do sufismo é que para se aproximar do divino não é preciso avançar, mas recuar. Recair em si mesmo, recuar das construções mentais, desapegar dos conceitos. É um movimento contrário ao progresso linear da mente comum. Rumi chama isso de regressar ao lar antes mesmo de sair. É um ensinamento que subverte a ideia de espiritualidade como conquista para apresentá-la como retorno. Há uma prática que não se encontra nos textos tradicionais: sentir o peso da própria espiritualidade. O sufismo ensina a observar quando a prática se torna orgulho e perceber o silêncio escondido atrás dela. É um exercício de humildade sutil, uma dissolução da identidade construída. Quando você percebe isso, percebe também que a espiritualidade verdadeira não é algo a ser alcançado, mas algo a ser revelado.
Rumi usava metáforas para mostrar que a busca espiritual pode se tornar um obstáculo invisível. Ele falava da rosa que cresce no próprio silêncio, não no esforço de ser bela. O sufismo é esse silêncio vivo, onde o buscador deixa de se identificar com a busca. É uma dança onde o dançarino esquece que dança, e a dança se torna um ato natural sem intenção. No sufismo, existe a ideia da presença sem causa. Isso quebra o paradigma comum de que espiritualidade precisa de motivos, práticas ou objetivos. É viver no estado de presença simplesmente porque não há outro lugar para estar. É dissolver o sentido de esforço espiritual e entrar na qualidade silenciosa da existência. Rumi dizia que o amor divino só se encontra quando deixamos de tentar encontrá-lo. A espiritualidade pode se tornar um campo de reforço do ego quando ela é usada como prova de evolução. O sufismo aponta para além dessa armadilha. Rumi nos lembra que até a humildade pode ser usada como máscara. A essência está em perceber quando até a própria busca por iluminação se torna uma construção do ego. Essa percepção é um portal silencioso que muda tudo. Muitos pensam que entrega é abdicar da vida, mas o sufismo ensina que entrega é a mais profunda forma de presença. É estar aqui sem resistência, mesmo na dor, mesmo na alegria. É perceber que não existe separação entre buscar e encontrar, porque buscar e encontrar são apenas palavras. No silêncio real, tudo se dissolve em presença. No sufismo, existe um ensinamento chamado a porta sem chave. Ele revela que não há entrada, porque você já está dentro. Rumi dizia que a busca cria uma porta que não existe, e o verdadeiro mestre ensina que você deve atravessar sem procurar a chave. Isso é uma inversão radical. O divino não é um destino, é o espaço onde a busca se desfaz. A prática sufi não se traduz em técnicas, mas em um estado de atenção contínua. É perceber cada gesto como um diálogo silencioso com o divino. Não é uma meditação formal, é uma vida vivida como oração. É perceber que cada momento carrega o potencial de dissolver a distância entre o buscador e o amado. Muitos confundem a ascensão espiritual com acúmulo de experiências místicas. O sufismo revela que a verdadeira ascensão é um mergulho interior. É uma descida que parece contradizer a lógica comum. Rumi chamava isso de o segredo da descida ao coração. É um caminho invisível, onde se aprende a dissolver o próprio caminho. A espiritualidade pode se tornar um ato de fuga quando é usada para evitar o contato com o presente. O sufismo aponta que a presença real não é buscar fora, mas integrar tudo o que existe dentro. Rumi dizia que cada encontro é uma oportunidade de dissolver a ideia de separação. Essa visão muda completamente a relação com a prática espiritual. Existe uma força oculta no silêncio sufi. Ela não busca resposta, ela é resposta. Não é entender Deus, mas perceber que não há distância entre você e Ele. Rumi chamava isso de a lembrança que não precisa ser lembrada. É uma memória profunda da qual não restam palavras, apenas uma presença viva. O sufismo ensina que a espiritualidade não é um destino, mas uma qualidade de ser. É um estado onde não existe esforço consciente para buscar, mas existe abertura total para perceber. É uma prática invisível que não se traduz em técnica, mas em estado. Rumi dizia que é no abandono do caminho que o caminho se revela. Muitos se apegam à ideia de prática espiritual como prova de evolução, e isso cria uma ilusão de separação. O sufismo ensina que não há progresso a medir, apenas dissolução a viver. É um movimento contrário ao senso comum, onde o buscador percebe que o divino nunca esteve fora dele. Essa percepção muda a relação com tudo. Há um ponto no caminho sufi onde o buscador percebe que não existe buscador. Esse instante é o limiar onde identidade e busca se desfazem. Rumi chamava isso de o instante antes do instante. É um estado além da mente, onde qualquer esforço deixa de existir. É a mais profunda quebra de paradigma. Entender que não há caminho, porque você já está no caminho. Se parar agora e perceber a sua própria respiração, você pode sentir esse estado. Ele não se alcança, ele se reconhece. Isso muda tudo. A prática deixa de ser técnica.
A busca deixa de ser busca. A vida se torna presença. E aí vem a pergunta invisível. Será que você está disposto a deixar que o que resta de busca se dissolva agora? Será que há coragem de atravessar essa porta sem chave? O que aconteceria se você percebesse que nem busca, nem chegada existem? E se todo o seu conceito de espiritualidade estivesse te afastando do divino? A profundidade do sufismo não está em acumular respostas, mas em desfazer a necessidade delas. É um ponto quase invisível no qual o buscador descobre que o mapa não é o território e o caminho não é o destino. Rumi dizia que muitas práticas espirituais funcionam como filtros. Elas selecionam experiências, escondendo o que não pode ser nomeado. No coração do sufismo está a consciência de que o divino não pode ser aprisionado em práticas, crenças ou fórmulas. Ele é uma dança viva que escapa ao controle. Há um ensinamento sufi que atravessa as eras. Entre você e Deus não existe um intermediário, existe silêncio. Isso não é um convite ao abandono da prática, mas à superação da necessidade de prática como método. Rumi ensina que o esforço constante pode criar uma parede invisível. O que se entende como avanço espiritual pode ser um refinamento da própria ilusão de separação. A espiritualidade que aprisiona é aquela que veste práticas como identidade. No sufismo, o caminho não é feito de degraus, mas de dissoluções. Cada camada retirada revela outra camada, até que não reste nenhum eu para buscar. Esse processo não é doloroso, mas desconcertante. É uma inversão. Quanto mais se perde, mais se encontra. Rumi dizia que o buscador mais próximo do divino é aquele que já não sabe quem é. Isso quebra a ideia de que espiritualidade é acumular clareza. Ela começa no espaço da dúvida silenciosa. Existe uma diferença essencial entre praticar espiritualidade e viver espiritualidade. O sufismo aponta que viver espiritualidade não é acrescentar rituais, mas abandonar a necessidade deles. Isso soa paradoxal, porque nossa mente associa prática com progresso. Rumi dizia que o coração desperta quando a mente se aquieta. No sufismo, o silêncio não é ausência, mas presença pura, e isso só se revela quando se rompe o ciclo do esforço consciente. Muitos acreditam que iluminação é uma conquista final, mas o sufismo redefine isso como uma dissolução contínua. Não é chegar a um estado, é desaparecer nele. Rumi ensinava que a verdadeira viagem espiritual é para dentro de si mesmo, mas não para encontrar algo novo, para esquecer a necessidade de encontrar. É uma travessia onde a busca deixa de existir e o próprio buscador se torna ausência. O sufismo é mestre em quebrar paradigmas e um dos mais profundos é a relação com o tempo. Muitos veem a espiritualidade como algo linear, um caminho que avança. No sufismo, ela é vista como eternidade, o instante onde não existe passado nem futuro. Rumi dizia que o coração desperta quando o tempo se dissolve, e nesse despertar, até a ideia de caminho desaparece. Isso muda completamente o modo como se vive a prática espiritual. Existe uma prática invisível e constante no sufismo. Reconhecer que não existe separação entre o sagrado e o mundano. Isso quebra a ideia comum de que espiritualidade está em experiências extraordinárias. Rumi ensinava que o ponto mais alto do caminho é encontrar Deus na simples ação de existir, no respirar, no tocar, no silêncio entre pensamentos. Essa percepção transforma cada momento em um portal. O sufismo não é uma busca de acumulação, é um processo de simplificação radical. Rumi dizia que, quanto mais se sabe, mais se esquece. Isso não é esquecimento no sentido comum, mas uma dissolução consciente do conhecimento para revelar a sabedoria que não pode ser ensinada. É um convite para entrar num espaço onde tudo que foi aprendido se dissolve em presença pura. Muitos se prendem a práticas espirituais como prova de progresso, mas o sufismo aponta para a possibilidade de uma entrega que não exige comprovação. Rumi dizia que o buscador deve se tornar silêncio, e no silêncio não existe julgamento nem prova. Isso é uma quebra radical. Desapegar da necessidade de medir evolução espiritual é entrar no espaço onde não existe buscador nem objetivo, apenas presença. No sufismo,
existe uma compreensão. O caminho não é algo que você faz, é algo que você se torna. Não é uma série de etapas, mas um estado. Rumi chamava isso de dança sem dançarino. É a prática de dissolver o próprio sentido de prática. Quando o buscador percebe isso, compreende que a espiritualidade não é um objetivo externo, mas uma transformação invisível. Há uma sutileza no ensinamento sufi que muitos não percebem. Ele não fala em alcançar estados, mas em abandonar a procura por estados. Rumi dizia que o amante não busca o amado, ele é amado. Essa não é uma metáfora romântica, é uma chave para entender que espiritualidade não é acumulação, é entrega que transcende o esforço consciente. Isso quebra a expectativa de que existe um ponto final na jornada espiritual. O sufismo ensina que o coração é o espaço onde o divino se manifesta. Mas há uma quebra sutil. Não é preciso cultivar o coração, é preciso dissolver a ideia de coração separado. Rumi dizia que cada flor carrega Deus sem precisar saber. Isso é uma revelação profunda. A presença divina não é uma conquista, é o estado natural que se revela quando paramos de tentar possuí-la. Existe um ensinamento sufi chamado o abandono da medida. Ele diz que o buscador deixa de medir seu progresso, porque a medida cria separação. Rumi dizia que a espiritualidade se perde quando ela se torna comparação. Isso é uma quebra de paradigma, porque nos convida a abandonar a lógica linear do progresso espiritual e entrar numa lógica de presença sem parâmetro. No sufismo, existe um ponto essencial: abandonar a expectativa. Rumi dizia que o buscador desperta quando abandona a necessidade de chegar. Isso é profundamente contraintuitivo, porque estamos habituados a acreditar que despertar é alcançar algo. O sufismo mostra que despertar é abandonar a busca. Isso muda a relação com todo o processo espiritual. Muitos carregam práticas espirituais como um traje de identidade. O sufismo ensina que cada identidade é uma barreira invisível. Rumi dizia que a alma desperta quando se desfaz de suas máscaras. Isso não é apenas um conceito, é uma experiência. É perceber que a espiritualidade verdadeira não é adicionar algo, mas dissolver tudo o que nos separa do momento presente. Há um silêncio sufi que não é ausência, é presença ativa. É estar inteiramente presente sem procurar presença. Rumi chamava isso de estar nu diante do amado. Isso quebra a expectativa comum de que espiritualidade é buscar proteção ou iluminação. No sufismo, a vulnerabilidade é a forma mais pura de presença. A prática sufi mais profunda é não fazer nada para ser espiritual. Isso é contraintuitivo porque nossa mente associa prática com esforço. Rumi dizia que o buscador verdadeiro não caminha, ele se torna o caminho. Isso não é um destino, é um estado invisível que dissolve a necessidade de práticas estruturadas. É um abandono sutil que se revela em presença contínua. O sufismo nos mostra que espiritualidade não é conquista, é memória. Não é acumular experiências, é recordar a presença que sempre esteve. Rumi chamava isso de lembrar do esquecimento. Essa é uma quebra radical. Perceber que o que buscamos não está fora, está em nossa própria essência. É uma mudança de percepção que transforma tudo. Quando o buscador percebe que não existe separação, tudo muda. No sufismo, essa percepção é o despertar real. Não é um ponto final, mas um estado contínuo. Rumi dizia que cada instante pode ser o instante final da busca, se a entrega for completa. Então eu te pergunto, você está disposto a atravessar o silêncio até perceber o que ele realmente é? E se todo esse silêncio fosse a própria resposta? O que restaria da sua espiritualidade? Comenta: eu entro no silêncio do amado. Se este caminho despertou algo profundo dentro de você, cada palavra aqui não é apenas leitura, é semente. No sufismo, o despertar não é um ponto final, mas a percepção de que não há fim. A conclusão desta jornada é, na verdade, outro portal. Rumi dizia que o amante não encontra fim em sua dança. O que hoje parece conclusão é, na verdade, continuação silenciosa, um chamado profundo para atravessar ainda mais fundo.
O deserto que parecia vazio, agora respira pétalas invisíveis, e cada respiração é lembrança do mistério que não se dissolve. O silêncio aqui não é ausência, mas presença viva que reverbera em cada célula. É como se todo esforço fosse dissolvido em entrega, e cada entrega fosse um passo para perceber que não há caminho, apenas presença. Isso não é uma ideia abstrata, é um convite para sentir no corpo a dissolução da busca, para perceber que o silêncio é a própria língua do divino. Seja membro do canal, porque aqui não se oferece apenas conteúdo. Oferece-se um espaço vivo de presença, um círculo secreto para viajantes da alma, um jardim onde cada passo é encontro com o invisível. A inscrição aqui é um selo, um ato que reconhece sua disposição para atravessar o véu. Ao se tornar membro, você não apenas assiste, você se torna parte desta dança. Não é apenas um gesto, é pertencimento, uma chave que abre novas portas de presença, contemplação e sabedoria. Isso é raridade, e a raridade se encontra no instante agora. O amado dança em silêncio, e às vezes ele te encontra em vídeos como este.